Fala, xerife! Professor Jonathan na área, trazendo mais uma aula da nossa legislação para o nosso concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins, né? Pessoal, é interessante vocês terem em mente o seguinte: quem já está na turma, obviamente, né, está um passo à frente. Então, o professor ele recebe mensagens aí diariamente sendo perguntado: xerife, o concurso vai sair quando? Será que sai esse ano? Será que sai ano que vem? Será que sai agora aqui em 2024? Pô, parece que passa um filme na cabeça do professor, porque eu falo toda hora, gente, que o cara ele tem que se preparar com antecedência. O edital é lançado, o cara quer voltar a estudar e não dá tempo, e ele fica nesse ciclo vicioso, né? Passou o concurso, para de estudar. Quando sai edital, volta a estudar. Gente, sinceramente, o concurso hoje está cada vez mais profissional. Não passa. Não passa. Então, vocês que já estão aqui na pegada, tão firme, né? Já estão focados desde logo. Quando sair o edital, vai fazer só os ajustes, vai só revisar. Então, não, o cara não pode ter essa mentalidade: será que vai sair amanhã? Será que vai sair hoje? Será que vai sair daqui um ano? Não importa. O tempo, ele vai passar de qualquer forma, né, gente? Então, o tempo, ele vai passar e você tem que se preparar, pô. Tudo que você estudar aqui, a exceção da nossa legislação institucional, aqui da Polícia Militar do Tocantins, que no edital não vem nem legislação institucional, ele coloca a frase, né, normas relativas à Polícia Militar do Tocantins, mas é a mesma coisa, né? Então, o professor sempre vai se remeter aqui à parte de legislação, porque não deixa de ser uma legislação. Então, a exceção da legislação institucional, todas as outras disciplinas servem para vários outros concursos. Xerife, eu quero fazer Polícia Penal do Tocantins. Porra, penal, constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico. Então, são disciplinas que são comuns. Você vai acrescentar na Polícia Penal só a parte da LEP, da Lei de Execução Penal, direitos humanos também cai. Então, aqui a gente vai descartar para outros concursos só a parte de legislação da PM Tocantins, só isso mesmo. Então, perceba que a carreira policial, vocês têm que estar em mente, que o professor vai falar muito isso, você tem que ser especialista na carreira policial. Você tem que ser especialista. Quem tomou tombo aí na PM do Pará já vem mais forte para essa prova do Tocantins para quem está começando agora. Isso é natural. Então, o tempo já de maturidade que você tem no concurso, isso vai ajudar, gente. Então, para quem não conhece a história do professor, eu me tornei especialista nas carreiras policiais. Então, eu venho desde 2009, que foi a minha primeira aprovação, eu tinha 17 anos de idade. Então, de lá para cá, hoje a gente está no ano de 2024. Né? Então, de lá para cá, imagina você esse tempo todo estudando as mesmas matérias, você vai se tornar especialista e vai ter aí a possibilidade de escolher a polícia que você vai querer trabalhar. A gente está aqui no âmbito da Polícia Militar Tocantins, mas não há limites para nossos sonhos, né? Perceba, o professor veio de 2009, com 17 anos, passei na ESA, na Escola Sargento das Armas, fui sargento do Exército, depois passei no CFO, no curso de formação de oficiais da PM do Pará, em 2012, 2014, o professor foi aprovado na Polícia Militar da Paraíba, 2016, na Polícia Civil de Pernambuco, 2017, Polícia Civil do Piauí, e em 2019, na PRF. Então, veja essa trajetória, né, que ela pode se repetir na sua vida normalmente, tá bom? Então, o professor conta essa história porque nessa introdução, para você se motivar, pô, então, caramba, tudo que eu estou estudando aqui, meu irmão, não vai ser jogado fora. O pessoal que vem já do concurso da PM do Pará, tem muitos alunos que não passaram na PM do Pará, estão aqui com o CT da aprovação novamente, porque sabe do comprometimento, da responsabilidade que a gente tem com vocês. Aqui não é só um curso, não é só a gravação da aula por si só. Vocês veem que a gente tem o grupo do Telegram, que tem as aulas ao vivo, vocês vão ver que o suporte que a gente vai dar para vocês quando efetivamente for lançado o edital. Quando lança o edital, aí, gente, é menino chorando, cachorro latindo, gato miando, é toda hora respirando esse concurso. O professor com vocês. Então, é isso que eu quero colocar na mente. Irmão, tá desmotivado? Não sei quando é que vai sair o edital? Não importa. Lembra aí dos ensinamentos do professor, se motiva, porque tu vai mudar de vida. O professor veio lá de baixo, vim de uma família de classe média para baixa, e hoje eu consigo viver coisas que o serviço público, que o estudo proporcionou para mim. Tá bom, gente? Então é isso o recado que eu tenho para dar para vocês nessa introdução dessa aula, porque eu fico recebendo mensagens aí pelo Instagram
do pessoal, será que vai sair? Será que não vai sair? Meu irmão, não perca tempo com isso. Meta a mão na massa. Se prepare, afie o machado e confia na técnica, xerife. Vai dar certo, beleza? Então vamos lá. Aula tranquila. A gente vai bater aqui a parte do comando e subordinação. Aula sossegada. É interessante que você tenha aí a legislação, o estatuto, tá organizado, é a apostila do CTA atualizado, cuidado para não pegar material desatualizado, tá bom? A gente teve uma alteração aí no estatuto da Polícia Militar Tocantins, recente, aí 2021, 2022, e o CT da aprovação, ele fez todas essas alterações, tá? Então, a parte do comando de subordinação é tranquilo, vamos ver aqui, ó, o que seria a subordinação. Então, a gente viu nas aulas passadas o que é hierarquia e disciplina, né? Então, eu tenho uma hierarquia, que é a ordenação da autoridade em diferentes níveis, né, dividido por posto de graduação, e a disciplina, xerife, a disciplina seria a observância rigorosa e o acatamento integral da legislação da Polícia Militar, tá bom? Então, eu tenho a hierarquia e a disciplina como sendo a base da Polícia Militar, só que são conceitos diferentes, né? É a base, elas andam juntas, mas são conceitos diferentes. E eu também tenho o conceito aqui da subordinação. Então, veja, que seria a subordinação. Quando eu tenho um capitão em relação a um terceiro sargento, por exemplo, o sargento ele é subordinado ao capitão, tá bom? Então, é isso. Só que essa subordinação, eu tenho que saber, ela não vai afetar, ela não afeta a dignidade do militar, né? Não é porque eu sou capitão e Joãozinho, ele é sargento, que eu vou afetar a dignidade desse policial. Porque a subordinação, ela só decorre, exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. Então, é uma forma de organizar a corporação policial militar. Então, tem que estar com o estatuto, tem que ler o artigo 20, decora e leva para a prova, tá bom? É isso. Então, a subordinação ela não vai afetar de modo algum a dignidade do militar, beleza? Aí eu tenho nessa estrutura aqui, nesse tópico do edital, a gente vai ver, que eu tenho os oficiais, os círculos aqui, eu tenho os oficiais, eu tenho os subtenentes e sargentos, e tenho os cabos e soldados, tá bom? Professor, cada um deles vai ter uma função diferente. Para que essa pessoa serve? Para que esse círculo hierárquico serve na Polícia Militar? Então, a gente vai ver que os oficiais, eles vão exercer a função de chefia, comando da Polícia Militar. Os oficiais, os subtenentes sargentos, eles complementam e auxiliam os oficiais, inclusive o professor, ele foi terceiro sargento, vou mostrar aqui para vocês mais à frente, vou fazer alguns comentários. Fui sargento do Exército durante 8 anos, e lá a gente fala que o subtenente sargento, ele o sargento, ele é o elo fundamental entre o comando e a tropa. Quem seria a tropa nesse caso? Os cabos e soldados. Quem é o comando? Os oficiais. Então, os subtenentes sargentos, eles vão auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, sendo esse elo de ligação entre o comando dos oficiais e a tropa dos cabos soldados, tá bom? E o cabo soldado, eles são elementos essencialmente de execução. E a gente vai ver aqui agora na letra da lei. Letra da lei, quando o professor falar, é o que está escrito aqui na nossa lei, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 21 fala o seguinte, o oficial, e eu começo lá de coronel e vai até o segundo tenente, é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e da direção da organização militar. Então, o oficial, gente, qual que é a missão institucional ao longo da sua carreira, né? É o comando, chefia e direção das organizações policiais militares.
Então, o que é comum as bancas fazerem? Inverter essa ordem aqui, dizer que o subtenente-sargento exerce o comando de chefia de direção, dizer que quem complementa e auxilia os oficiais é os cabos e soldados. Então, é tópico muito tranquilo aqui para a gente, tá? O que eu tenho mais a falar é sobre o subtenente-sargento, mas também nada de outro mundo. Então, veja, ó, os subtenentes e sargentos, eles auxiliam, como o professor falou, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Então, a gente vai ter aqui a função do subtenente-sargento como sendo esse elo de ligação, tá? Quer no treinamento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo também serem empregados na execução da atividade fim da Polícia Militar. Então, veja, ó, o subtenente, principalmente o subtenente, tá? O subtenente ele vai fazer um trabalho mais burocrático por conta da idade, por conta da completude física. O camarada já está mais antigo, né? O subtenente ele já vai ter aí pelo menos uns 20 anos, 25 anos de serviço. Então, em regra, né, essa pessoa, o primeiro sargento também, vai estar ali na parte mais da administração, na parte burocrática. Mas veja que o artigo 22 traz a possibilidade, ó, podendo também ser empregado na execução de atividade fim da corporação. Professor, o que seria essa atividade fim? É o policiamento, é o policial estar lá na rua, dentro da viatura. Então, pode o subtenente estar exercendo a atividade fim? Pode. Existe essa possibilidade na prática também, acontece isso, o subtenente vibrador, ele quer estar na rua, inclusive, né? Ele quer estar na rua. Então, qual que é a função, a atividade fim da Polícia Militar? E a gente vai ver isso aqui na Lei de Organização Básica, beleza? Também, atividade fim é o próprio policiamento. A atividade fim é o próprio policiamento do militar. Para que a Polícia Militar ela surgiu? Então, essa é a atividade fim. A atividade meio seria a parte mais aí de administração. Inclusive, eu tenho os órgãos de apoio que vão fazer, às vezes, aí dessa atividade meio. Beleza, Felipe? Então, é isso. O subtenente-sargento ele vai auxiliar e complementar os oficiais, né? Podendo ainda aí exercer a atividade fim da corporação, normal. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de subordinados, os subtenentes-sargentos, e sargentos, eles devem impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes uma série de coisas aqui. Então, veja, o subtenente-sargento ele deve se impor pelo exemplo. O professor foi sargento, eu fui sargento de carreira do Exército durante 8 anos, quase 9. Saí para a Polícia Civil de Pernambuco e depois fui para a PRF. Então, veja, a gente aprende lá na escola de sargentos, e vocês, quando passarem no concurso, também serão sargentos, né? Entra como soldado, depois vira cabo e vai aí galgar a carreira do policial militar no Tocantins, tá bom? Então, o sargento ele vai se impor pelo exemplo, pela lealdade, pela capacidade técnica e profissional. Vamos lá. O que seria esse exemplo? É o militar ele ser um cara altamente, que a gente chama no militarismo, militar padrão, engraxa coturno, chega no horário, tá bem uniformizado, então o sargento ele se impõe por esse exemplo, pela capacidade técnica e profissional. Geralmente, o sargento ele já vai ter vários cursos de especialização, ele é aquele cara que consegue contornar uma ocorrência de alta complexidade, ele consegue ali, por conta do seu conhecimento policial, consegue manobrar determinada situação, seja numa abordagem, seja nas instruções de tiro, por exemplo, seja no conhecimento da legislação lá do papiro. Então, o subtenente-sargento, ele se impõe, né? Ele se impõe a partir dessas características que é inerente a ele. Nada impede que o cabo soldado também, né, gente? Isso aqui é a legislação, né? É o que está escrito. O cabo soldado também ele vai ter todas as suas características que são iguais, inclusive vai angariar aí outras graduações aí dentro da carreira da praça, tá bom? Então, assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço e das normas operativas pelas praças que lhe tiverem subordinados, né? Então, o subtenente e sargento, ele vai assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço
e das normas operacionais ou operativas das praças que lhe tiverem diretamente subordinado. Quem é que está subordinado diretamente ao subtenente-sargento? São os cabos e soldados, beleza? E eles devem zelar pela coesão, manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. É por isso que a gente fala que o subtenente e sargento é o elo fundamental, entre o comando e a tropa. Então, tem os oficiais, é como se fosse assim a cadeia de comando. O oficial, ele emana ordens ali para o subtenente-sargento falar com a tropa, né, com os cabos e soldados, beleza? Então, ele vai fazer esse elo entre o comando e a tropa. O professor fala muito disso, porque eu fui sargento do EB, hoje não sou mais, mas eu lembro exatamente todos esses anos, foi quase uma década aí na caserna, tá bom, gente? Então, vamos avançar aqui, depois eu vou fazer um pequeno esquema, só para exemplificar na cabeça de vocês. E os cabos e soldados, por fim, eles desempenham essencialmente, então eles essencialmente serão elementos de execução, atividades de execução lá da atividade de fim. Então, não tem muito que a gente inventar aqui, beleza? Não tem muito que a gente ficar fazendo firula, não. Os oficiais, eles são formados ao longo da carreira para exercer as funções de comando, chefia e direção das organizações policiais militares. Os subtenentes e sargentos, eles vão complementar e auxiliar os oficiais. Já os cabos e soldados são elementos essencialmente de execução, beleza? Então, é isso que nós temos. Não posso, de forma alguma, chegar na prova sem saber essas informações que são básicas, beleza? São informações aqui básicas. Vamos avançar. Então, as praças especiais, que é o caso aqui dos alunos do curso de formação de oficiais, do aspirante a oficial, cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao que, professor? Ao estudo, porque eles estão no curso, né? E ao aprendizado técnico profissional. Então, a praça especial, veja, a praça especial, qual que é a missão da praça especial? Praças especiais. Qual que é a missão aqui, xerife? Xerife, pererê, 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 pererê. Eu sei que é a nossa vinheta, né? Então, as praças especiais, eles vão estar dedicadas ao estudo, que eu vou estar no curso de formação, né? E também ao aprendizado, né? Técnico profissional. Beleza? Então vamos. Vamos avançar aqui, ó. Beleza. Então cabe ao militar ainda a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir, pelos atos que praticar, que é bem autodedutivo, né? Então cabe ao militar, seja ele qual for, a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, atendido
o artigo 38 do Código Penal Militar. Então, para a alegria de muitos, e do professor também, não cai penal militar e processo penal militar na PM do Tocantins. Possa ser que venha no edital? Pode, mas de acordo com o edital, o último edital, não caiu aí a parte de penal militar e processo penal militar. Outros concursos de polícia militar caem, PM Pará cai, e outros aí caem também, mas no Tocantins não aparece. Professor, então, os atos praticados pelo militar é da sua responsabilidade. Só que eu tenho uma ressalva. Qual que é a ressalva? O artigo 38 do Código Penal Militar. Isso aqui não vai cair, mas o professor trouxe aqui só para ilustrar o que seria esse artigo 38 do CPM. É quando o militar, isso aqui a gente estuda em penal comum, tá? Aí cai. Penal comum, a gente vai aprender 2 institutos chamados coação moral irresistível e obediência hierárquica, que são causas de exclusão de culpabilidade, né? Lembra, na teoria geral do crime, eu tenho a culpabilidade. Então, o Código Penal Militar fala que não é culpado, não vai ser culpado, se esses atos, né, não comete crime, se esses atos foram cometidos em coação moral irresistível ou em obediência hierárquica. Professor, o que seria essa obediência hierárquica? É quando você cumpre uma ordem não manifestamente legal. Então, ela tem uma aparência de licitude, de legalidade. Então, o oficial vai e manda o soldado fazer determinada coisa, o soldado acredita que é uma ordem legal, mas na verdade não é. O soldado vai cometer, aqui vai ser responsabilizado administrativamente e criminalmente? Não, porque ele acreditava, ele foi induzido ao erro, né? Então ele não vai cometer crime. O mesmo acontece na coação irresistível, né? Então, quando eu não consigo resistir a uma coação, o que é coação, professor? Coação é obrigar. Então, você está sendo obrigado a fazer alguma coisa e não consegue resistir. Esse instituto, a gente estuda ele mais detalhado lá na parte de direito penal, tá bom? Então, se eu estou em coação moral irresistível ou obediência hierárquica, seja coação física também, né? Eu não vou responder aqui pelos atos que eu pratiquei, beleza? Então, vamos resolver questões, né? Toda aula do professor vai ter questões. Deixa eu só o professor sumir um pouco aqui para vocês verem aqui como é que funciona, como é que é cobrado, né, esse tópico lá na minha prova. Ainda sobre as instruções ministradas, então o tenente Guerra, ele ministrou algumas instruções. É correto afirmar que o oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício. Então, o oficial, vamos ver, ele é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção, xerife, das organizações policiais militares. E eu já paro por aqui, né? Esse é o nosso gabarito. Professor, por que as outras elas estão erradas, né? Veja, deixa o professor aparecer aqui agora. Veja, os subtenentes e sargentos são preparados ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção de organizações militares? Não. Os subtenentes sargentos? Não, o subtenente sargento, ele exerce aí ele vai auxiliar e complementar as atividades dos oficiais. Os cabos e soldados são preferencialmente, olha a pegadinha. Gente, o professor ele tem a capacidade de dizer aqui o que cai em prova, tá? Então, confie na técnica, assiste a aula no padrão aí, confie no que eu tô falando, porque o que eu falo é o que cai lá na prova. Pô. Vocês viram aí agora, na PM do Pará, como é que funciona, então, xerife? Irmão, é isso, velho. Eu pego um conteúdo enorme, gigantesco, e a gente resume ele, vai por aqui que esse é o caminho. E vai acontecer a mesma coisa no Tocantins, tá bom? Os cabos e soldados são preferencialmente elementos de execução. Errado. São essencialmente elementos de execução. Os oficiais deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a minuciosa e ininterrupta das ordens, né? A observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Gente, essa questão até estaria correta, né? Até estaria correta. Mas essa descrição não é dos oficiais, e sim dos subtenentes e sargentos. Obviamente que o oficial também ele vai ter o exemplo, vai ter a lealdade, mas isso aqui na letra da lei, de acordo com o estatuto, é referente aos subtenentes e sargentos. Então, cuidado. Então, incumbe ao oficial assegurar a observância da minuciosa e ininterrupta das ordens? Não. Isso aqui é função
dos subtenentes e sargentos. Então tá errado. E os cabos e soldados são elementos que exercem comando. Se bem que o cabo é cabo, né? Vocês vão ver muito isso aí. Cabo é cabo, xerife. O cabo é o que manda em tudão, tá bom? Então tá errado, né? Não é o cabo soldado e sim os oficiais. Então item errado, gabarito letra A. Vamos para mais uma. O soldado bisurado, amigo do aluno Bisonce, dando aula do Estatuto da Polícia Militar. Aqui não é Pará, é Tocantins. A legislação ela é igual. Eu trouxe a questãozinha lá do Pará. Tá bom? Aqui do Tocantins. Eu vou editar aí depois para vocês. Os cabos informou que ele informa que os cabos e soldados não são elementos de execução. Tá errado. Eles são elementos de execução. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. E a gente já para por aqui, né? Correta. Letra B de Brasil. Vamos ver as outras. Os cabos e soldados são preferencialmente elementos de execução. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução e atividades de chefia, direção e assessoramento. Errado. Cabo e soldado não tem o que a gente inventar, são elementos essencialmente de execução. Tá bom? Os cabos, soldados e sargentos são elementos de execução. Sargento não, sargento tá junto com o subtenente. Vai fazer aí, às vezes, né, de auxiliar, né, ser o elo de ligação entre o comando e a tropa. Então, gabarito letra B de Brasil. Vamos para mais uma. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do estabelecimento do ensino policial militar, onde estiverem matriculados, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Correto. Certinho. Essa aqui realmente é a função, né, da praça especial, porque eu vou estar dedicado aqui inteiramente ao estudo e o aprendizado técnico e profissional. Professor, porque as outras estão erradas? Vamos verificar aqui, xerife. Ó. Ao policial militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar. Até que tudo bem, né? Ó, pelas ordens que emitir, mas não pelos atos que praticar. Errado. Então, cuidado. Na prova, às vezes, o cara está cansado e não lê direito. Então, muita atenção aqui, ó, tá errado. Então, inclusive, né, pelos atos que praticar, ele vai ser responsabilizado. A subordinação afeta a dignidade do policial militar. Outra pegadinha. Afeta, gente? Não, não afeta. A subordinação não afeta a dignidade do policial militar e decorre realmente, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da polícia militar. Então, não afeta, tá? O oficial é preparado ao longo da carreira para se tornarem elementos de execução. Errado. Comando, oficial, comando, chefia e direção. Os subtenentes sargentos são militares que exercem função de chefia e planejamento. Errado. Porque isso aqui é função dos oficiais. Subtenentes sargentos, eles vão auxiliar o comando aí e complementar as atividades do comando. Quando eu falo comando, eu estou falando aqui dos oficiais, beleza? Então, é isso. Vencemos mais uma aula, né? Aula relativamente tranquila. Não tem jeito, xerife. Ó, estatuto, legislação institucional, eu quero, legislação, a PMTO, eu quero que vocês decorem o que está escrito na lei. Decora, lê, decora e resolução de questões. Logo mais vai estar subindo aí várias questões pertinentes à legislação da Polícia Militar Tocantins, na PM do Pará. A gente elaborou uma apostila de 1001 questões. Faremos também na Polícia Militar do Tocantins. Podem ficar aí tranquilos. A gente está no início aí da jornada. Essa é a aula 04 e a gente vai cada vez mais complementando aqui os nossos estudos para dar melhor preparação para vocês para o nosso concurso. Então, confia na técnica, mantém firme, já deu certo. Até a próxima aula. Tamo junto, xerife. Um abraço.